A partir de agora, todos os municípios do estado de Mato Grosso estão conectados com o SBT Cuiabá para a sequência de entrevistas com os candidatos a governador de Mato Grosso. Entre os municípios que transmitem esta entrevista, Rondonópolis, Sinop, Nova Mutum, Matupá, Colíder, Confresa, Sapezal, entre tantos outros. A vocês do interior do estado, muito obrigado pelo carinho da companhia. Nosso primeiro entrevistado, lembrando, por ordem de sorteio, é o candidato à reeleição, Mauro Mendes, do União Brasil. Governador, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. E me permita chamar o senhor hoje como candidato. O senhor pretende permanecer no Paiaguás por mais 4 anos. Primeiro, um prazer, Trindade, estar aqui com você no estúdio, com todos que estão aqui conosco, mas principalmente por todos que nos acompanham nesse momento pelo SBT Comunidade. Daí podemos falar seguramente de muitos temas importantes para o presente e para o futuro do nosso estado. Governador, eu queria começar perguntando para o senhor sobre diálogo. Policiais penais, professores, comerciantes, em alguns momentos da gestão do senhor reclamaram de falta de diálogo e esperam um comportamento um pouco mais aberto para essa sequência do segundo mandato do senhor, caso o senhor seja eleito dia 2 de outubro ou em segundo turno. O que o senhor poderia falar para essas categorias que em algum determinado momento reclamaram desta falta de diálogo, caso seja reeleito? Olha, Trindade, essa frase deles, todo mundo sempre justifica, né? Aquela história, dificilmente alguém faz alguma coisa errada e fala que a culpa é dele e que o outro lá estava certo. Então, quando nós tivemos um problema com os professores no início, o sindicato esteve lá conosco, disseram que ia fazer greve, eu disse, olha, gente, não faz greve não vai resolver. Né? E eles fizeram greve. Eu disse, olha, não vou negociar com quem está em greve. Tá? Porque o Estado não tinha como pagar, o salário estava atrasado, 13º estava atrasado, e eles queriam que aumentasse o salário. Olha, se o dinheiro que tem não está dando nem para pagar o salário que tem aí hoje, como é que eu vou dar aumento? O governo estava com as contas atrasadas. E assim foi também, né, com os policiais penais. Então o governo dialoga sim, não tem problema nenhum, só que dialogar não significa fazer o que o outro lado quer. E eu, como governador, eu tenho que olhar para a maioria da população mato-grossense. Os nossos servidores são importantes? São importantes, extremamente importantes. Porém, né, o estado de Mato Grosso, eu já falei isso algumas vezes, nós temos a segunda melhor média salarial do Brasil. Né, e a maioria dos servidores reconhece isso, são bons profissionais, trabalham muito. E o governo tem feito muita coisa boa para os servidores. Né, eu vou dar um exemplo, a Polícia Militar, até pouco tempo atrás, ela tinha que comprar com dinheiro do bolso a própria farda. O governo já resolveu esse problema há 2 anos atrás. Esse ano nós já depositamos o dinheiro na conta deles para eles próprios comprar a sua farda já para o ano que vem, 2023. Muitos direitos trabalhistas que não eram pagos, o governo está pagando. Então o governo trata com respeito, com seriedade, né, todo o cidadão. Agora, nós, servidores públicos, nós temos o dever também de prestar um bom serviço em todas as áreas para o cidadão. Policiais penais, não muda só a nomenclatura. Quando você passa uma categoria a servir como polícia, ela tem uma série de regras a seguir. E no início dessa transição, houve um atrito entre os sindicatos, os representantes dos novos policiais penais e o governo do estado. Como está essa relação hoje, governador? Está tranquila, não tem problema nenhum. O problema é que eles queriam ganhar igual a Polícia Civil, né? Muito mais do que a Polícia Militar. Isso, olha, gente, por que eu vou pagar para um policial penal mais do que eu pago para um policial militar? Ambos são importantes. Não, quer ganhar igual a Polícia Civil. Então, eu disse, olha, então faz concurso para a Polícia Civil. Porque se eu pegar, né, a Polícia, né, penal e colocar igual a Polícia Civil, vou ter que pegar a Polícia Militar e colocar igual a Polícia Civil. Aí vai dobrar o custo da segurança em Mato Grosso. E quem vai pagar essa conta? Você, o cidadão, todos os mato-grossenses. Então, o eleitor, o cidadão mato-grossense, ele me escolheu para cuidar bem do dinheiro. E cuidar bem do dinheiro público, porque não posso transformar todos os impostos que o cidadão paga em salário. Eu tenho que fazer isso virar obras, escolas melhores, investimento em hospitais, melhorar o atendimento na saúde, melhorar as estradas, melhorar as escolas. Né? E tudo isso o governo está fazendo, porque eu trato com muita responsabilidade as decisões que nós tomamos para que seja bom para todos os mato-grossenses, para a grande maioria da nossa população. RGA é sempre um assunto polêmico. O senhor tem divulgado na propaganda eleitoral que o senhor conseguiu organizar o cofre do Estado, que hoje o cofre tem um superávit. E como fica a RGA ou o RGA a partir desse momento? Já foi dito isso, Trindade, várias vezes, não agora em campanha eleitoral. Isso já está definido na lei orçamentária.
para o ano que vem, a reposição inflacionária desse ano está assegurada. Ponto. Qualquer coisa diferente disso é conversa fiada, né, de político aí que tenta explorar esse tema. Mudando de assunto, governador, um assunto que tomou conta do Brasil é a insegurança alimentar. A Rede Brasileira de Pesquisas de Soberania e Segurança Alimentar Nutricional, ela divulgou na última semana uma grande pesquisa nacional com números de pessoas que passam fome e que têm algum tipo de insegurança alimentar. A insegurança alimentar é considerada grave, governador, que 17,7% da população de Mato Grosso estaria classificada como insegurança alimentar grave. Um número que chamou a atenção é que esse número é superior, por exemplo, ao número da Bahia, que a primeira perspectiva é um estado que não produz tantas riquezas quanto o nosso estado aqui produz. Como equilibrar, governador, essa balança de ser um estado que produz alimentos, um estado economicamente ativo e que, ao mesmo tempo, tem uma quantidade significativa de pessoas na insegurança alimentar? Trindade, primeiro, essas estatísticas brasileiras é uma complicação danada, né? Tem que saber se esse negócio está certo ou está errado. Porque toda hora aparece uma estatística aí falando uns dados que, quando você confronta com a realidade, é um absurdo. Então, vamos partir desse dado aí. 17% da população, nós temos 3 milhões e meio de habitantes. 3 milhões e meio de habitantes, 17%, dá 500 mil pessoas. Ou seja, a cada 6 pessoas no estado, uma está passando fome. A cada 6 pessoas que você conhece uma que passa fome? Não, no não conhece. meu círculo não, mas quando a gente sai do nosso círculo... Em ciclo nenhum. Talvez. Trindade, nós temos no estado de Mato Grosso a segunda menor taxa de desemprego do Brasil. Isso está divulgado aí e é uma pesquisa, e não é pesquisa não, isso é dado estatístico nacional. Se nosso desemprego aqui é menos de 5%, nós temos apenas, né, 5% de 3 milhões e meio, se 3 milhões e meio fosse população economicamente ativa, que não é, né, nós teríamos em torno aí aproximadamente 100 mil pessoas desempregadas no estado. 100 mil pessoas desempregadas no estado, da população economicamente ativa, né, o restante estaria tudo trabalhando. Você conhece alguém que trabalha que ganha menos que um salário mínimo? Não conheço alguém, mas um salário mínimo hoje, R$ 1.200. Não coloca ela nessa pobreza extrema. Não, mas não é pobreza extrema, é insegurança alimentar. Insegurança alimentar, ou seja, o cara não consegue comprar nem alimentos. Não, esse aqui é o ponto, governador. A insegurança alimentar da pesquisa é a dúvida. Qual a fonte? Ela não é uma fonte confiável. Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar Nutricional. Eu nunca ouvi falar. Essa foi uma pesquisa amplamente divulgada a semana passada, alguns estados acima de 30%. Nós estamos abaixo da média nacional. De fato, a média nacional é superior a 17,7%. Mas a insegurança não é a fome. A insegurança é não saber primeiro é eu não optar pela marca de qualidade, optar por uma marca ruim. A segunda, quando entra nesses 17, é não ter ciência do que eu vou ter de alimento no outro dia. Trindade, eu não conheço essa fonte. Nós temos problema no Mato Grosso? Nós temos sim. Tem gente precisando de auxílio? Tem sim. Tá, agora, eu estou cansado de ver essas estatísticas que aparecem aí, toda hora uma, para falar que está bom, que está ruim, que está isso, que está aquilo. Tá? Temos problemas no Brasil? Temos sim. Tem problema em Mato Grosso? Temos sim. Por isso que o governo tem hoje um programa de segurança alimentar que atendemos mais de 100 mil famílias. Ajudamos mais de 100 mil famílias. Nós temos distribuição de cesta básica. Então, o governo está fazendo a sua parte. Agora, fato é que em Mato Grosso nós temos a segunda menor taxa de desemprego do Brasil. Você que está em todos os cantos de Mato Grosso sabe, está faltando mão de obra para tudo quanto é lado. Está faltando mão de obra, quer dizer, está tendo sobra de emprego. As empresas de construção civil querem gente para trabalhar, as indústrias, o comércio, o supermercado diz que abre vaga. Aqui na Várzea Grande, pertinho de nós, tem 500 vagas abertas para a indústria lá e não está conseguindo colocar gente. Então isso é uma realidade também do nosso Mato Grosso, diferente do Brasil. Então, o governo está fazendo a sua parte na segurança alimentar, está ajudando quem precisa, tem um programa Ser Família, tem uns programas do governo federal que estão aí também sendo disponibilizados. Agora, a melhor forma de combater a desigualdade, Trindade, é gerando emprego. E Mato Grosso é campeão de geração de emprego. Para o senhor, esse combate a essa insegurança alimentar passa diretamente pela geração de emprego? Claro, é a melhor forma de você fazer a inclusão social, é criando empregos para as pessoas trabalharem e dar a si e a sua família o sustento. Agora, tem algumas pessoas que perderam essa capacidade. Isso existe no mundo inteiro. Eu já viajei a alguns países do mundo, você encontra lá, em países ricos, gente pedindo esmola na rua também. Né? O Estado tem que, né, ajudar essas pessoas. Que bom que Mato Grosso pode ajudar. E nós, o governo do Estado de Mato Grosso, ele está ajudando essas pessoas, né, que estão em condições de vulnerabilidade. Nós entregamos cesta básica para os municípios, todos os municípios de Mato Grosso recebem do governo cesta básica para que o município,
conhecendo cada realidade, sabendo quem realmente precisa, vá lá e entregue para a família. Os cartões Ser Família, criado pela nossa rede de assistência social, não é o governo que distribui. A gente paga isso, entrega lá para o município para que ele, né, através da nossa rede existente do CAD único, possa identificar essas famílias e ajudar quem realmente precisa. Candidato, o senhor falou na geração de emprego. A gente começou nessa segunda-feira a implantação em Mato Grosso da tecnologia 5G, que deve interferir, claro, que melhorar a nossa vida como um todo, mas que vai mexer no mercado de trabalho porque vai tornar as coisas mais tecnológicas. E isso gera uma grande transformação e até mesmo no agronegócio, que é um grande gerador de riqueza do Estado. Como que o governo, caso o senhor seja reeleito, se prepara para uma possível capacitação ou para essas possíveis transformações que essa nova tecnologia vai trazer ao mercado de trabalho? Primeiro, é bom que o 5G chegue, mas antes de chegar ao 5G em algumas cidades, é melhor que o 4G chegue também no interior. Porque hoje uma das grandes reclamações que nós temos da internet é que boa parte do estado o 4G não chega direito. Isso é um problema do governo federal, da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, com as empresas privadas que foram concessionadas. O 5G traz essa nova tecnologia. O governo está investindo muito em qualificação. Nós estamos programando lá, Trindade, 80 mil qualificações. O ensino médio, ele começa agora a ser o ensino médio profissionalizante. Então, ao invés de formar no segundo grau e ter apenas a oportunidade de fazer uma faculdade, você já vai sair do ensino médio com um ensino profissionalizante para o mercado de trabalho, em profissões que estão sendo demandadas, na área de tecnologia, na área do agronegócio, na área do turismo, na área do comércio, de serviços que tem hoje demanda por gente e que às vezes não tem essas pessoas com a qualificação necessária e adequada. Então o governo está antecipando a isso e já existe disponível hoje, né, vários cursos de qualificação voltadas para estas profissões que o mercado está pedindo contratações. Candidato, ao longo desse primeiro mandato, um dos assuntos polêmicos seria a taxação do sol, que na verdade não era como a oposição citava, mas foi um assunto polêmico e muito debatido ao longo dos últimos 2 anos, pelo menos, da gestão do senhor. Então, qual é a ideia do senhor para os próximos 4 anos de taxação da energia solar no estado de Mato Grosso e como fomentar esses investimentos no estado? Primeiro, Trindade, que isso que a oposição fala, o que alguns deputados falam, é uma mentira. Vou repetir, é uma mentira. Porque o governo do estado de Mato Grosso, na minha administração, nunca mandou para a Assembleia Legislativa projeto de lei para taxar a energia solar. A lei que existe hoje, que determina isso, ela é lá de 2015. Não precisa dizer para ninguém que em 2015 eu não era governador do estado. Eu era prefeito de Cuiabá. E prefeito não faz leis sobre o ICMS. Então vou repetir, basta checar, é de 2015 a lei que criou estas regras para o ICMS da energia solar. Segundo lugar, a Assembleia Legislativa, que é uma casa de leis, se ela faz leis, ela tem que respeitar a maior lei desse país, que é a Constituição. Se ela não respeita a Constituição, por que ela vai querer que alguém respeite a lei que ela faz? Então eu digo isso, por exemplo, sempre para os deputados. Respeite a Constituição Federal. E ela diz claramente o que a Assembleia pode ou não pode fazer. E a Assembleia não pode criar incentivo fiscal. Se ela não pode criar, ela não pode, gente. Ponto e acabou. Se cada um quiser fazer o que bem entende, vai virar uma terra sem lei. E eu falo isso direto para os deputados, mas tem épocas aí que alguns deputados, querendo ganhar algum votinho, né, ganhar um voto aqui, ganhar um voto ali, faz de qualquer jeito. Depois eu tenho que vetar e eu veto mesmo. Né? E se derruba o veto, nós vamos no judiciário e derrubamos. Agora, isso dá um trabalho danado, é um gasto de energia danado. A energia solar é importante? Claro que é importante, mas tem regras, né, que têm que ser cumpridas e essas regras não dependem do governador. Hoje, para você criar um incentivo fiscal, eu não posso fazer isso, Trindade. Tem que primeiro pedir autorização ao Conselho Fazendário, chama Confaz, a nível nacional. Se ele autorizar, aí eu posso fazer. Senão, nem eu posso fazer de mandar uma lei para a Assembleia. E é isso que a Assembleia faz, ela liga, né, e sai fazendo, e dane-se. Né? E aí fica criando essas, digamos assim, distorções de comunicação, cria alguns fake news, e infelizmente fake news esparrama rápido, né? Verdade vai a passo de tartaruga, mas algumas mentiras, elas ganham rapidez na circulação nas redes sociais. O senhor pretende pedir essa autorização para talvez incentivar a instalação de novas indústrias de energia solar no estado? Pretendo não, Trindade. Isso já foi pedido lá atrás e foi negado. Isso eu já fiz. Pedi autorização para o Confaz, né, e o Confaz negou. Infelizmente, se ele negou, eu não posso fazer, porque se eu fizer, eu respondo, né, eu e o secretário de Fazenda. E eu não vou fazer nada ilegal. Governador, eu gosto de número.
E eu vou destacar aqui mais alguns números, o senhor acabou de citar a questão de algumas fontes, mas esses números são da Organização das Nações Unidas, Covid-19. Por que morreram tantas pessoas em Mato Grosso? Quando a gente pega números oficiais, em Mato Grosso tem cerca de 3,5 milhões de habitantes. O Uruguai também tem, uma população mais velha. E morreram metade do número de pessoas que ao longo da pandemia morreram aqui. O Paraguai tem o dobro de habitantes e as mortes foram muito semelhantes às de Mato Grosso. Onde que erramos para que tantas pessoas em Mato Grosso tenham morrido ao longo da pandemia? E aqui, nacionalmente, infelizmente, estamos na frente do ranking, nas primeiras posições de mortes por 100 mil habitantes. Muitas pessoas, na época, não acreditavam na doença. Muitas pessoas demoravam muito para buscar o tratamento. Quando elas chegavam nos hospitais, seja municipal, seja do estado, ou até mesmo particular, chegavam em estado muito grave, muito grave. O governo, ele fez tudo que podia. Eu comprei remédio, medicamento, nós abrimos diretamente ou em parceria com os municípios 605 novas UTIs na época da pandemia. Nós abrimos hospitais, ampliamos o metropolitano, fizemos tudo que podia. Compramos remédio e demos para o município, compramos o kit de teste para o governo e para os municípios. Então, tudo que era possível fazer, eu não poupei esforços e muito menos recursos para tentar salvar todas as vidas possíveis. Por que aconteceu muito isso? O principal fator que está lá identificado nos relatórios da saúde é que as pessoas que, às vezes, não acreditando na doença, não buscando o tratamento correto no tempo certo, quando percebiam um agravamento, já chegavam no hospital em condição muito avançada da doença e aí, infelizmente, com muita tristeza, nós perdemos muitas vidas, e eu, inclusive, perdi uma pessoa na minha família. Eu até estava acompanhando o programa eleitoral do senhor. O senhor citou, acho que no primeiro ou segundo programa eleitoral, que a sua gestão foi atrapalhada, como de todos os governadores do presidente, pela pandemia. E, às vezes, isso passa despercebido diante do nosso cenário. O que o senhor gostaria de ter feito nesse primeiro ano que não foi possível devido à pandemia? Olha, um processo de modernização maior do próprio governo. Eu queria ter... O Detran é o melhor exemplo que nós temos hoje no governo, porque muitas coisas hoje você faz, renovação de carteira, uma série de serviços, sem sair no Detran. Então, o Detran é um bom exemplo de melhoria da informatização do governo, prestando um serviço mais eficiente para o cidadão e até a longa distância. Sem você precisar sair de casa, o INDEA também melhorou muito, a própria Secretaria de Fazenda. Então, a Juscemat Mato Grosso hoje é considerada uma das melhores do Brasil. Está entre as 3 melhores do Brasil, é a Junta Comercial de Mato Grosso. Então, eu gostaria que esse trabalho que nós conseguimos fazer em alguns órgãos pudesse ter avançado mais em outros órgãos e nós tenhamos cada vez mais o serviço sendo prestado ao cidadão, sem que ele precise sair de casa, que do celular dele ou do computador dele, ele consiga acessar uma série de serviços públicos, facilitando a vida do cidadão e das empresas. Governador, ontem o senhor participou da sabatina da FEComércio, tive a oportunidade de acompanhar e depois fiz uma entrevista com o presidente da federação e ele externou uma preocupação com possíveis mudanças tributárias. Quais são seus planos quanto à tributação para os próximos 4 anos? A princípio não tem nenhuma previsão de mudança. Nenhuma mudança que mexa com os princípio, índices, nem para menos? Dentro do governo, nem para menos e nem para mais. O governador, nós temos agora 2 minutos, nossa entrevista está terminando, foram 20 minutos que passaram muito rápido. É o primeiro candidato que vem aqui aos estúdios do SBT Comunidade para essa nossa conversa. Moisés Franz, quarta-feira, Marcos Ritella, quinta, Márcia Pinheiro, sexta-feira. O tempo é o mesmo e as perguntas fazem parte do projeto que foi apresentado por cada candidato à Justiça Eleitoral como plano de governo. Deixo para o senhor 1 minuto e 30 para o senhor se despedir do público e falar um pouco mais do que o senhor pretende fazer caso seja eleito em primeiro ou segundo turno, candidato. Em 1 minuto e 30, Trindade? Nunca é fácil, mas a gente tem que fazer esse esforço e resumir. Mas, em síntese, eu poderia dizer o seguinte: nós assumimos o governo lá em 2019, pegamos um Estado quebrado, endividado, um Estado que devia para Deus e todo mundo, salário atrasado, 13º atrasado, quase 400 obras paradas. Fizemos um trabalho para recuperar o Estado, graças a Deus, graças à ajuda de muita gente, graças a ser um Estado maravilhoso, um Estado que tem muita oportunidade, muita gente trabalhadora, conseguimos fazer isso. O Estado de Mato Grosso é hoje o Estado brasileiro que mais faz investimento. Nós somos o Estado que está em 5º lugar em competitividade, o primeiro em gestão fiscal, muita coisa boa acontecendo, muitas estradas, 2.500 quilômetros de asfalto. Hoje, o Estado de Mato Grosso é o único Estado brasileiro que está construindo 6 grandes hospitais. Então, eu me apresento mais uma vez
para continuar esse mesmo trabalho, trabalhando muito, com seriedade. Eu não sou um político que fico aí de rame-rame, de conversa afiada, com mentira. Se dá, dá, se pode, pode, se não pode, eu não engano as pessoas, não engano o prefeito, não engano os vereadores, não engano as lideranças. E trabalhamos muito e trabalhamos com seriedade, aplicando corretamente o dinheiro. Por isso que muita coisa boa está acontecendo em todas as áreas do governo. E é para continuar esse trabalho sério, trabalhando da mesma forma, né, fazendo com que o Estado cumpra o seu papel perante todos, em todas as áreas, e cuidando das pessoas, cuidando principalmente daquelas pessoas que mais precisam, e nós temos feito isso. Então é por isso que eu finalizo aqui, Trindade, agradecendo a oportunidade, agradecendo a emissora e agradecendo a você que nos deu a honra aí de nos acompanhar nesse momento, e finalizo pedindo aí o seu apoio, pedindo o seu voto para que Mato Grosso continue na direção correta, porque eu acredito em Deus, acredito no trabalho, acredito na seriedade. E quando a gente aplica essas coisas, as coisas funcionam, as coisas dão certo. E estão dando certo em Mato Grosso. Então, para continuar nesse rumo certo, eu peço o seu voto, Mauro Mendes 44, e para senador, nosso senador é Wellington Fagundes 222. Candidato Mauro Mendes, muito obrigado pelo carinho. Sobrou 20 e poucos segundos para o senhor, e eu aproveito para agradecer o carinho com a equipe do SBT, a gentileza de vir aos nossos estúdios, conversar com os nossos telespectadores do SBT em Cuiabá, mas em todo o estado de Mato Grosso, 141 municípios se conectaram durante essa entrevista. Amanhã é a vez, volto a repetir, de Moisés Franz, do PSOL. Quinta-feira, o SBT Comunidade recebe Marcos Ritella, do PTB, e sexta-feira, Márcia Pinheiro, do Partido Verde. A decisão é sua, eleitor. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia em todo o estado de Mato Grosso.